Bem, nós vimos em vídeos anteriores a questão da Guerra Fria e as instituições que foram formadas dentro dessa perspectiva da Guerra Fria e do mundo bipolar. Falamos sobre a doutrina Truman, a questão da tentativa ou da busca do bloqueio da expansão do comunismo no mundo, do Plano Marshall de ajuda de reconstrução e das instituições de cunho militar que foram formadas, foram a OTAN e o Pacto de Varsóvia. Nós hoje vamos ver a questão do sistema financeiro mundial. Esse sistema financeiro mundial, ele foi estabelecido a partir daquelas ideias da Carta do Atlântico, que foram negociadas inicialmente por Roosevelt e Churchill, naquele encontro secreto, no navio de guerra, né? E havia ali o quê? Uma preocupação, sobretudo, da questão de como ficaria o mundo financeiramente, como ficaria resolvida a situação em termos de finanças, né? Pois a gente também já viu que não havia tanto uma preocupação por parte dos Estados Unidos da relação de territorialidade como a expansão imperialista anterior, né? Que havia uma necessidade de se manter um território sob seu domínio militar e de ocupação, né? O domínio passa a ter outro sentido, né? Passa a ter uma relação de quê? Econômica, né? Sobretudo econômica, né? E havia também o quê? Uma grande preocupação da equipe de Roosevelt com relação a um retorno de uma crise global, né? Ou uma crise mundial, vamos dizer assim, né? A palavra global ficou muito mais em voga a partir dos anos 80 e 90 do que naquele momento, né? Então havia uma grande preocupação dessa crise mundial, porque o mundo havia passado pela crise de 29, né? E o fator recuperação da crise de 29 foi o fator chave para a gente entender, inclusive, a reeleição, as reeleições, né? Foi mais de uma, né? De Roosevelt. Então, havia essa grande preocupação de um retorno de uma crise, né? E com isso, a necessidade de criar pontos de equilíbrio com relação ao sistema econômico mundial. Então, já havia essa grande preocupação. Havia também uma preocupação inicial, para alguns estudiosos, de um temor de Roosevelt repetir um projeto que não deu certo, que foi a Liga das Nações, né? A Liga das Nações, ela regulou as relações, né? Tentou regular as relações entre países, mas não deu certo, né? No pós-Primeira Guerra Mundial, o presidente Wilson, presidente dos Estados Unidos, tentou implantar essa liga, mas essa liga acabou não dando frutos que devia dar. Então ele também tinha essa preocupação. Ele relutou um pouco, né, para alguns estudiosos, em pensar sobre a ONU, mas chegou a pensar no final, né? Começou a formular essas ideias a respeito dessa entidade internacional que teria como fim a paz mundial ou a tentativa de pacificação mundial. Agora a gente pode estar refletindo, né? Essa organização está totalmente falha nesse momento, né? Porque a gente está vivendo várias guerras localizadas, com várias tentativas de evitar essas guerras, e essas tentativas foram frustradas. Claro que a gente vai também ter que analisar por que a ONU se enfraqueceu dessa forma, né? O que levou a ONU a ter este enfraquecimento no campo guerra, né? E qual seria o papel da ONU hoje, né? Que seria um papel diferente, talvez, ou o mundo tenha andado de outro jeito, bem diferente daquele do final da guerra, né? E a gente também vai falar sobre a ONU, mas vamos começar agora sobre a questão do sistema econômico, o sistema financeiro mundial. Ele começou a ser implantado ou criado, claro, a partir das ideias, principalmente de Roosevelt, né, e Churchill, mas a equipe econômica de Roosevelt vai pensar muito a respeito disso. E vai haver uma reunião antes do final da guerra, em 1944, nos Estados Unidos, vai ser a reunião de Bretton Woods, em Bretton Woods. Essa reunião vai estabelecer padrões com relação, principalmente, à economia, né? Então, vai se estabelecer o dólar como padrão de moeda cambial, né? A grande moeda
para se estabelecer relações entre países, né? Vai se estabelecer também todo um plano de financiamento, onde você vai ter duas grandes entidades que vão ser criadas. Elas vão ser comentadas ou formadas a partir de Bretton Woods, mas elas só vão ser implantadas praticamente depois da guerra, né? Que vai ser o FMI e o BIRD, que é o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento das nações, né? Principalmente aquelas que foram afetadas e também as não afetadas, tá? Qual a ideia disso tudo? A ideia disso tudo é que vai se evitar o quê? Uma possível quebra de um sistema, né? Então, vai se manter esse sistema de forma equilibrada e coesa sobre a regulação do dólar e, consequentemente, sobre a regulação da equipe econômica americana, né? Claro que não só vai ficar a responsabilidade pela elaboração desses planos e dessas ideias, não vão ficar só com a equipe americana. Vai ter outro ator importante dentro dessa reunião, que vai ser a presença de Keynes, né? Aquele economista inglês, com a sua teoria, né? Ligada principalmente à intervenção do Estado na economia para gerar um pleno emprego, né? Ou seja, você cria empregos, né? Cria obras, cria estruturas de emprego, para mais gente estar empregada e recuperar o país economicamente, né? Ideia adotada principalmente por Roosevelt para superar a crise de 29, né? Que a gente não comentou, mas vira e mexe a gente está tendo que retornar a ela para entender como é que estava a cabeça, né, desse governo americano ali naquele momento, né? Então, vai ter a presença dele. Só que essa presença dele não vai ser tão demarcada pela ideia da intervenção do Estado na economia, né? Ele não vai ter essa força que teve inicialmente naquele momento lá da crise de 29. O que vai se ter aí vai ser principalmente a questão alfandegária, né? Uma liberdade comercial maior, ou seja, as ideias que vão se formar a partir dali vão ser ideias muito mais ligadas a um liberalismo econômico do que propriamente uma intervenção do Estado, né? Mas por que isso? Estados Unidos estava com necessidades de continuar sua expansão, né? E o mundo europeu estava destruído, né? Então, ocorreram vários empréstimos, mas também o que acontece? Ele não poderia deixar esse mundo europeu quebrar também, né? Afinal de contas, esse mundo europeu era devedor e mercado consumidor, né? Então, esse mundo europeu não poderia jamais passar por uma crise violenta. Além dessa crise violenta, gerar outro problema, outra situação que a gente não pode esquecer, né? A crise violenta da Alemanha gerou um nazismo, né? Então, a Alemanha já estava em crise, havia um movimento anterior, já desde a Primeira Guerra Mundial, de um ultranacionalismo, ou seja, de um nacionalismo muito intenso, como havia em outros países todos da Europa, né? Mas no caso da Alemanha seria uma coisa mais marcante, vamos dizer assim, ligada ao processo da própria unificação da Alemanha no século XIX, né? Você vai ter ali duas situações de unificação acontecendo na Europa, né? A unificação italiana e a unificação alemã, onde vai se produzir toda uma ideologia do nacionalismo muito forte nesses dois grupos, né? Tanto que vão ter consequências essas ideias, né? Na Itália vai ser o fascismo e na Alemanha vai ser o nazismo, né? Com outras ideias ali também junto, né? Claro, né? A eugenia, né? A questão racial da grande raça germânica, né? Que seria a maior raça de todas, enfim, várias questões ali também subentendidas além disso. Mas a crise de 29 vai acelerar esse processo de quê? De expansão do Partido Nazista, né? O Partido Nazista vai se expandir, vai crescer mais ainda a partir da crise de 29 e vai ganhar maioria, né? No Congresso, né? Na Câmara dos Alemães, né? O que vai acontecer? A gente tende a pensar que Hitler seria uma espécie de ditador na sua entrada de poder, né? Mas na sua chegada de poder ele não foi ditador, né? Ele foi eleito, né? Depois de eleito, depois da estrutura de poder dele montada, né, com esse apoio popular, ele vai passar a tomar medidas autoritárias, ultra-autoritárias, de perseguição,
de morte, de aprisionamento daqueles adversários políticos todos que ele tem, né? Então, isso tudo também não foi esquecido, né? A gente está muito próximo do final dessa guerra e dos horrores todos que essa guerra teve, né? Então, isso tudo também foi pensado, né? Então, essa medida de equilíbrio econômico seria um aspecto fundamental. Outra coisa que foi implantada seria o acordo de tarifas, né? Um acordo geral de tarifas de comércio, tá? Então, havia uma regulação comercial a partir desse acordo geral de tarifas comerciais, né? Então, queria-se quê? Criar regras para isso. Por quê? Muitos economistas responsabilizaram a Inglaterra, a França, países da Europa, de não terem coibido, né? Terem intervido no protecionismo excessivo. Isso teria estimulado esses países ultranacionalistas como a Alemanha e a Itália a entrar na guerra. Claro que a gente sabe que as motivações da guerra eram motivações anteriores, né? Era um choque de expansão também econômica, né? Envolvendo potências, né? No caso, né? No caso da Inglaterra, uma potência já em decadência, mas uma potência, né? Que ainda estava ativa ali, né? Como força dentro da Europa. E a Alemanha em plena ascensão como potência também, né? Realizando sua revolução industrial após a unificação e querendo alçar o papel dela como potência. Então isso aí também, claro que gerou esse processo que para muitos historiadores seria um processo único, né? A Primeira Guerra e a Segunda fariam parte do mesmo processo, né? Para outros também seria um sentido de uma vingança, né? Uma grande vingança do resultado da primeira, né? Porque no caso da Alemanha especificamente, as penalizações foram grandes, né? As humilhações para eles foram grandes. Embora tenha havido o quê? Uma certa frouxidão, né? Se a gente for pensar bem, né? Porque a Alemanha se rearmou, né? Nenhum país, nenhuma potência potência militar se forma do nada, né? Ela se constrói como potência militar também, né? Então houve o quê? Um rearmamento dessa Alemanha, né? Que possibilitou que as invasões, né, da Alemanha para outros países, né? Porque se ela não tivesse poderio bélico para sustentar uma invasão, ela não ocorreria, né? Então houve uma certa frouxidão dos outros países com relação a essa expansão militar alemã também, né? Mas voltando aqui para o assunto que mais nos interessa. Então, vai se formar um sistema financeiro. Esse sistema financeiro vai estar atrelado ao dólar e ao ouro acumulado pelos Estados Unidos. Esse sistema vai meio que quebrar, né, a partir dos anos 70, mas ele vai vigorar durante 20 anos praticamente, né? Então vai começar nos anos 50. Além disso, vai haver uma diretriz de orientação com relação à variação cambial possível nesses países que vão fazer parte desse sistema, né? Muitos países vão aderir a esse sistema, esse acordo de tarifas também, né? Os países todos, praticamente, do Ocidente que não aderirem a esse mundo bipolar, o outro lado, né? Então, não aderiram a ele, né? Alguns países vão ficar neutros, mas ser poucos, né? Então, o que vai acontecer? Vai haver o quê? Uma regulação da política cambial de cada país desse. Então, esses países vão ter limites de valorização ou desvalorização do dólar também, né? Então, vai haver um certo controle sobre esses países, né? Controle esse que vai se acentuar mais principalmente aos países devedores, né? Quando a gente for analisar a situação do Fundo Monetário Internacional, né? O Fundo Monetário Internacional, ele vai se dedicar a certas intervenções, a certo receituário, né? Vamos dizer assim, orientações, né? Que países devedores vão ter que seguir, né? Isso vai ser amplamente noticiado, foi amplamente noticiado na década de 80, né? A partir da década de 70 e mais ainda na década de 80, né? Inclusive aqui no Brasil, né? O Fundo Monetário esteve em várias visitas, né, ao Brasil, né? E estabelecendo diretrizes, né, e ações, né, dentro da política econômica brasileira. E assim fez em vários países, né? Então isso tudo começa a acontecer ali antes do final da guerra e essas entidades vão se formando no pós-guerra, né? Então a gente está vendo toda uma estruturação do quê? Uma projeção política e internacional dos Estados Unidos como superpotência, né?
tanto na medida em que ele cria instituições que vão emprestar fundos, que também vão direcionar a aplicação desses fundos, né? E vão direcionar as economias desses países todos, né? Então você vai ter aqui uma hegemonia econômica dos Estados Unidos fortíssima, né? A partir desse momento. O que a gente está vendo, na verdade, é que nenhum país vai se tornar uma superpotência de graça, né? Há todo um quê? Uma forma de se estruturar como superpotência, né? O caso dos Estados Unidos, a gente vai ver que as reservas de matérias-primas eram imensas, né? Matérias-primas vitais para um processo de revolução industrial em andamento, né? Nessa fase da revolução industrial que a gente está vendo e analisando, né? Na época da guerra, que é uma fase em que a revolução industrial está muito ligada à produção do petróleo, né? E a produção petrolífera dos Estados Unidos era imensa também, né? 2/3 do petróleo do mundo estavam concentrados nos Estados Unidos, né? Acumulados lá. Havia já certa exploração no norte da África também, né? No caso específico norte da África, se a gente for pensar norte da África, Oriente Médio, nós temos que pensar que ali havia uma sociedade também que não tinha tanto consumo, e sim o petróleo voltado mais para exportação, né? Nos Estados Unidos tinha exportação, mas sobretudo tinha o quê? Petróleo para consumo próprio também, né? Carvão também, imensas reservas de carvão. Mais da metade da eletricidade produzida no mundo, e assim vai, né? Então eles tinham todo um cenário de pré-condições, né? Além disso, o que vai acontecer? Militarmente, os Estados Unidos vai ser a maior potência militar. E continua sendo, né? Continua sendo, né? Tanto que a gente vê relatório militar hoje, né? Estados Unidos, não se sabe bem se são 10 ou 11 porta-aviões modernos, né? Que seria uma arma de guerra altamente moderna e altamente decisivo, o porta-aviões, né? Enquanto que, analisando na escala de potências bélicas, a China tem 3 porta-aviões, a Rússia 2, 3 porta-aviões também. Então, se somar China e Rússia, os Estados Unidos ainda tem mais potencial bélico, né, do que esses outros países, né? Inclusive as capacidades de aviões dentro de um porta-aviões, os porta-aviões americanos têm mais capacidade de conter caças que os outros. Então, toda uma condição de projeção nesse sentido. Além disso, a bomba atômica, né? Eles chegam primeiro à bomba atômica. Tudo bem, a Rússia também, a União Soviética vai chegar à bomba atômica também. Mas primeiro, nesse primeiro momento, os Estados Unidos detêm a bomba atômica e uma ação da bomba atômica demonstrada, né? Eles demonstraram ali, ao vivo e a cores, né? Mostraram ali no Japão, jogaram as bombas no Japão e mostraram o poder bélico deles, né? Principalmente para a União Soviética, né? Uma demonstração de força também, né? Muito forte, né? Então, tudo isso vai fazer com que os Estados Unidos consiga atender o quê? Uma grande demanda comercial mundial. Então, você vai ter um fornecedor de produtos industrializados, um grande fornecedor mundial, um grande fornecedor de recursos financeiros mundial, enfim, um grande fornecedor de tudo, né? Dentro de um sistema mundial criado sobretudo através de um plano dele mesmo. Então a gente está vendo que essa projeção, essa ação é muito forte, né? E muito difícil de ser superada ou igualada, né? Então há toda uma teoria também. Muita gente das relações internacionais indicam que esses anos de 50, principalmente, a União Soviética estava em um patamar muito abaixo dos Estados Unidos, né? Por uma série de motivos que a gente já viu em vídeos anteriores também, né? A União Soviética teve território arrasado, milhões de mortos, né? Na Segunda Guerra. Então, as condições internas dela não eram tão favoráveis quanto os Estados Unidos. Isso também vai explicar um monte de coisa, né? Isso também explica uma série de fatores, né, que vão ocorrendo, né? Tipo, a não expansão preconizada por Stalin, né? Stalin começa a não preconizar tanto uma expansão. Um controle de alguns países satélites, mas não uma expansão maciça, né?
de sua ideologia ou de sua forma de pensar, né? Porque não haveria nem condições, né? Talvez, né? Condições econômicas e materiais para tal, né? Então isso também é importante para a gente demarcar, né? A China ainda não se apresentava como um elemento fundamental, né? Embora alguns estudiosos indiquem que o próprio Roosevelt via muita importância na China. Mas por que ele viria muita importância na China? Para estabelecer um contraponto na Ásia com relação ao Japão, né? Que a gente não pode esquecer que hoje o Japão é aliado dos Estados Unidos. Mas naquele momento ali, naquele período, era um inimigo frontal dos Estados Unidos, né? Então, para fazer frente ao Japão, o ator que a equipe de Roosevelt vislumbrava era a China. Então, claro que as perspectivas e as visões mudaram, né? Não é mais a mesma, mas naquele momento era importante, o papel da China seria importante. E aí a gente vai entender um monte de coisa, né, a partir dessa ideia, né? Por que a China entra para o Conselho de Segurança da ONU? Por que o voto da China é um voto de veto total? Se a China vetar, acabou, não tem mais ação, né? Por que ele é um ator central dentro dessa ONU, né? Mas esses detalhes a gente vai conseguir ver quando? No próximo vídeo, quando a gente falar sobre ONU, né? Então a gente vai tentar entender um pouco essa estrutura, esse funcionamento da ONU quando ela foi criada, né? E também falar um pouquinho do que aconteceu depois também, né? Porque hoje, aparentemente, a ONU está sendo muito atacada, né? A ONU está sendo muito atacada e, de certa forma, não está mostrando eficiência com relação ao fundamento pacificação mundial, né? Então, no próximo vídeo, a gente vai conversar sobre a ONU. Aguardo vocês no próximo vídeo.